Olá, querida, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou Raquel Cristina, psicóloga. É um prazer enorme ter você por aqui. Bem-vinda a esse canal que te desenvolve como mulher e como pessoa. Me diz aí, querida, quantas vezes você já deixou de se valorizar com medo de ser lida como arrogante? Quantas vezes você já anulou o que você sentia só porque você não queria incomodar? Se você disse muitas vezes, essa conversa aqui ela vai fazer muito sentido para você, porque existe uma diferença gigante entre ser arrogante e se valorizar. E eu quero te mostrar não só essa diferença, mas também passos práticos para você começar a se valorizar sem culpa, sem medo e se sentir bem com seus novos posicionamentos. E vou te falar, dá um trabalho estruturar tudo isso. Eu mesma demorei um pouquinho na minha vida para conseguir me apropriar, mas depois que você consegue, é libertador. A gente vai falar sobre isso, porque se valorizar é muito necessário para o teu desenvolvimento pessoal, tá? E a primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre se valorizar e ser arrogante. Porque eu sei que, muitas vezes, quando você tenta se valorizar, vem aquela voz na tua cabeça. Será que eu estou sendo metida? Será que eu estou parecendo arrogante? Ou até uma pessoa fala isso diretamente para você, o que você faz? Se recua, se cala, volta para aquele lugar conhecido de se anular. Mas olha só, se valorizar é diferente de ser arrogante. Se valorizar é quando você reconhece teu valor, respeita teus limites, honra o que você precisa. É quando você consegue dizer não sem se sentir a pior pessoa do mundo. É quando você consegue validar suas conquistas sem depender de alguém batendo palma para você. Agora, a arrogância é outra história. A pessoa arrogante, ela precisa diminuir o outro para ela se sentir maior. É aquela colega de trabalho que nunca reconhece o esforço de ninguém, mas só vive dizendo que ela faz tudo certo. É aquele amigo que não te escuta, que só fala dele mesmo, como se o mundo girasse em torno dele. Percebe a diferença? Se valorizar é acender a tua própria luz. Ser arrogante é tentar apagar a luz do outro para que ele não brilhe mais, tá? E aí, eu quero que você reflita comigo o seguinte: quantas vezes você deixou de acender a tua luz porque você ficou com medo de alguém interpretar errado? Quantas vezes você engoliu o teu limite, se sobrecarregou, aceitou coisas que você não queria, só para não correr o risco de ser chamada de metida? Querida, isso é muito comum, porque por trás desse medo existe a insegurança. O medo de perder o amor, o medo de ser rejeitado, o medo de não ser mais aceita. E eu sei que isso dói. Dói porque você acaba deixando de viver coisas importantes, deixando de se respeitar, só para sustentar uma imagem de boazinha que não incomoda ninguém. Mas, depois dessa nossa conversa aqui, eu quero que você internalize de uma vez por todas uma coisa. Se valorizar nunca vai ser arrogância. Arrogância é sobre falta de respeito com o outro. Autovalorização é sobre respeito interno consigo mesma. Entendido tudo isso, deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Mesmo você entendendo a diferença entre se valorizar e ser arrogante, é muito comum que na prática surja um peso, um medo, uma culpa, uma dúvida. E eu quero te ensinar a normalizar isso, tá? Porque sentir desconforto quando você começa a se posicionar faz parte do processo. É como se o seu corpo e a sua mente estivessem dizendo: ei, isso aqui é novo. Será que é seguro? Eu sei disso, e não é só como psicóloga, eu sei disso como mulher, porque eu já vivi muitas situações em que eu tive dificuldade de me valorizar, sem sentir medo, sem parecer metida. Eu venho de uma história de muita vulnerabilidade social e financeira. Então, quando eu entrei na psicologia, que eu comecei a atender, a minha realidade financeira mudou. Sim, a psicologia mudou minha realidade e eu comecei a ter acesso a coisas que eu não tinha antes. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a me perceber me diminuindo para caber. Já aconteceu, por exemplo, de eu deixar de pedir um prato que fazia sentido para mim naquele restaurante só porque eu estava acompanhada e fiquei com medo do outro achar que eu estava querendo me exibir. Estava com dinheiro para pagar, mas eu fiquei com medo e não pedi. Eu já aceitei coisas inaceitáveis em relações só porque eu fiquei com medo de parecer arrogante ao colocar limites. E talvez você se identifique com isso. Quantas vezes você deixou de se arrumar da forma que você queria, de falar de uma conquista sua, de comprar uma coisa para você, de dar uma opinião sincera, só para não correr o risco de ser interpretada ou lida como metida? Pois é, esse é o ponto. O medo não significa que você é arrogante. Ele só mostra que você está aprendendo a se valorizar. E a normalização começa quando você entende que sentir culpa ou medo nesse processo não significa que você está errada. Significa que você está crescendo e é natural você não caber em algumas situações e lugares.
Quando eu decidi gravar esse vídeo aqui para você, eu fiquei pensando no quanto é importante você entender como construir esse teu processo de autovalorização, independente do julgamento do outro. Porque sim, esse outro vai te julgar. E esse julgamento do outro, ele fala muito mais sobre a dificuldade dele de lidar com a mudança do que sobre a possibilidade de você estar errada. E para você internalizar isso, eu trouxe alguns passos práticos que eu apliquei na minha vida e que eu estruturo muito com as minhas pacientes. O primeiro deles, talvez o mais importante e o mais difícil, é um passo psicológico que eu chamo de reestruturação cognitiva do valor pessoal. E isso basicamente significa você reestruturar a forma como você pensa sobre o seu valor como mulher e pessoa. Na psicologia e na TCC, quem entende aqui de TCC, né, a gente chama isso de reestruturação cognitiva. Pode parecer um termo mais difícil, mas na prática é o seguinte, é sobre você aprender a olhar para si mesma e para as situações da sua vida de um jeito diferente. É como se você pudesse trocar a lente dos teus óculos. Eu vou te contar uma história para você entender na prática do que eu estou falando aqui. Uma vez, há muito tempo atrás, logo assim que eu me formei, eu atendi uma mulher que ela sempre dizia para mim o seguinte: Raquel, eu não consigo me posicionar. Toda vez que eu tento, eu me sinto culpada. Eu sinto que eu estou sendo arrogante e que eu vou perder o amor das pessoas. Olha que interessante. Dentro da cabeça dela, o pensamento era sempre esse: se eu me posicionar, eu vou perder o amor. E eu lembro que na nossa consulta, eu perguntei o seguinte para ela: que tipo de amor é esse que só existe quando você se anula? Será que isso é amor de verdade? E foi nesse momento que ela começou a perceber que a crença dela estava distorcida, porque ela acreditava que só seria aceita se ela se diminuísse. E a reestruturação cognitiva começou exatamente aí, porque transformar esse pensamento em uma coisa mais realista e mais saudável. E aí ela passou a construir frases novas, do tipo: se alguém se afasta porque eu me valorizei, é porque talvez não era um amor de verdade. Percebe a diferença? Isso é reestruturação cognitiva. É mudar a forma como você enxerga o mundo, a si mesma e as situações. E claro, para uma forma mais funcional e saudável. E é exatamente isso que eu quero que você entenda, porque é muito importante. Não adianta, querida, você ter novos comportamentos se aqui dentro da tua cabeça tu continua repetindo as velhas crenças de desvalorização. Porque o teu comportamento até acontece uma vez, mas depois vai vir a culpa, vai vir a vergonha e você volta para o mesmo lugar. Só que quando você muda a forma como você pensa sobre o seu valor, é que seus comportamentos passam a fazer mais sentido. É essa mudança interna que vai dar sustentação para que você consiga, por exemplo, se validar, se legitimar, se defender, se acolher, sem culpa. Entende? Então não faz sentido você não reestruturar primeiro as suas crenças de desvalor. O segundo passo que eu separei, eu chamo de um passo emocional, e aí eu tô falando de você aprender a acolher, validar e regular os teus sentimentos. Querida, os seus sentimentos, eles são mensagens, eles são comunicações internas, eles não estão aí à toa. Na psicologia, a gente entende que cada emoção, cada sentimento comunica uma necessidade. É como se fosse um alarme interno chamando a tua atenção para uma coisa interna que precisa ser vista. Por exemplo, a raiva. Ela geralmente comunica que alguém ultrapassou um limite seu, que houve uma injustiça. Você não fica com raiva à toa. Mas eu conheço muitas mulheres que sentem raiva, mas ao invés delas acolherem esse sentimento, elas empurram para baixo do tapete, fingem que não está acontecendo nada e continuam vivendo com aquela pessoa que injustiçou elas, sem dizer: olha, isso que você fez comigo me incomodou, não foi justo. Tá? E sabe o que acontece quando você não acolhe o que você sente? Você se desvaloriza, porque você ignora a sua própria verdade como se ela não fosse importante. Ó, se apropriar dos teus sentimentos é se apropriar do seu valor. Quando você diz para si mesma: eu sinto raiva e essa raiva está me mostrando que tem alguma coisa de errado, você está se dando permissão para se posicionar. E isso não é arrogância, isso é maturidade emocional. Então, assim, querida, acolher e validar o que você sente é um ato de autovalorização. É dizer para si mesma: o que eu sinto importa. E a partir do que eu sinto, eu posso me colocar e me posicionar no mundo. Então, a partir de agora, nenhuma mulher que é inscrita aqui nesse canal, que assistiu esse vídeo aqui, vai passar por cima de sentimentos por medo de parecer arrogante. Você vai comunicar assertivamente tudo o que você está sentindo. Tudo bem?
Vamos para o terceiro passo, que é o passo 3, que é um passo comportamental. E aí eu estou falando de você ter atitudes que expressam o seu valor. Querida, esse é um dos passos que eu mais gosto, tá? Porque é aqui que a gente vê a mudança acontecendo na tua vida de verdade. Você pode até dizer para si mesma que se valoriza, que tem autoestima, mas se teu comportamento não mostra isso, isso é só um discurso vazio. Sabe por quê? Porque amor próprio também é comportamento. Não adianta só falar, você precisa viver isso no dia a dia. Eu lembro que eu conheci uma pessoa que vivia repetindo: Raquel, eu me amo, eu me valorizo, eu me cuido. E de fato, ela sempre estava muito bem arrumada, fazia o cabelo toda semana, comprava roupa muito bonita, parecia que estava super bem com ela mesma. Legal. Só que tinha um detalhe. Em casa, ela vivia um relacionamento abusivo. O parceiro dela diminuía, desrespeitava, invalidava os sentimentos dela. E mesmo ela sentindo dor, raiva, tristeza, ela não se posicionava. Ela aceitava muito em silêncio. Na cabeça dela, falar alguma coisa, colocar limite, seria arrogante demais. Ela acreditava que reclamar ou exigir respeito faria o parceiro dela achar que ela estava se achando. Então ela se calava e, sem perceber essa permissividade dela, se transformava em uma autodesvalorização. Percebe a incoerência? Por fora, ela tentava mostrar valorização, comprando roupa, cuidando esteticamente, mas por dentro, comportamentos que eram mais profundos realmente comunicavam que elas estavam se anulando. E é aqui que eu quero te pôr para pensar como é que está o seu comportamento, como é que eles dialogam com a expressão de valor, sabe? Eles expressam o valor que você diz ter, ou será que no fundo você anda aceitando coisas inaceitáveis, acreditando que se colocar, se posicionar, vai parecer arrogância? Preste atenção nisso, porque se valorizar, querida, não é só estar bonita no espelho. É defender quando alguém ultrapassa teus limites, é dizer isso não é aceitável para mim, é sustentar esse posicionamento, é escolher relações e ambientes que respeitam você. E assim, eu vou ser muito sincera, tá? Nenhuma roupa, nenhum cabelo, nenhum batom consegue sustentar uma autoestima que teu comportamento desmente o tempo todo. Então agora a gente vai para o quarto e último passo, que é o passo ambiental. A gente precisa cuidar do contexto que você está inserida. Lembra da mulher que eu te contei no passo anterior, que ela dizia que se valorizar, mas em casa ela convivia com um parceiro abusivo que desrespeitava, invalidava o que ela sentia? Pois é. Além dela não se defender, de não se legitimar, ela tinha um outro fator que reforça a autovalorização dela: o ambiente que ela estava inserida. Na psicologia, nós entendemos que o ambiente é um dos principais fatores que moldam aí o nosso comportamento. Você é fruto do que você vive. Então, era como se ela convivesse com alguém que o tempo todo dissesse para ela: você não pode, você não é capaz, você não é suficiente. Como é que uma mulher dessa se valoriza? Né? Então, se você está em um ambiente que constantemente te desrespeita, invalida teus sentimentos, reforça que você não é suficiente, mesmo que você tente se valorizar, esse esforço fica drenado, porque tudo ao seu redor te empurra para aquele mesmo lugar de desvalorização. É como tentar acender uma vela no cheio de vento. Você consegue, mas a chama não se sustenta. Aqui eu quero que você reflita com muita sinceridade. As pessoas com quem você convive hoje respeitam o que você sente ou fazem você duvidar de si mesmo o tempo todo? Elas te encorajam a se posicionar ou elas te culpam te chamando de arrogante quando você se valoriza? O ambiente em que você está hoje, ele favorece o teu crescimento ou ele te prende num ciclo de permissividade? Querida, essas perguntas são extremamente necessárias porque não existe autovalorização verdadeira num ambiente que insiste a pagar você. E às vezes o passo mais importante não é só dizer não para uma situação, mas o passo mais importante é repensar o lugar que você está inserida. Então eu quero colocar você para se perguntar agora: quais são as relações da tua vida que fortalecem a tua autovalorização e quais são as que estão drenando o teu valor todos os dias? Anota esses nomes, porque vai dar um mapa para você entender quais são os lugares que você deve permanecer, quais são os lugares que você precisa repensar. Bom, eu acho que você percebeu que se valorizar não é um gesto único, né, isolado, mas ele é um processo que acontece em várias camadas, igual repolho, né?
E talvez que é um processo um pouco mais complexo, porque fala de desconstrução de uma vida inteira. E eu vou ser bem sincera com você, mulheres que se desvalorizam na vida adulta, elas foram ensinadas ou elas aprenderam a funcionar assim. Não é do nada, tem toda uma estrutura psicológica, emocional, comportamental, ambiental envolvida. Por isso a lógica dessa nossa conversa aqui trouxe cada passo dentro de um desses aspectos para você sair daqui já sabendo começar a se valorizar na prática, sem esse medo de arrogância. Mas eu sei também que você precisa de um pouco mais para conseguir se estruturar de uma forma profunda, né? Pensando nisso, eu criei o Psicodesafio 15 dias para você se valorizar sem culpa. Você sabe que eu amo o Psicodesafio porque eu acredito que conhecimento sem ação não gera transformação. Não gera. Não adianta assistir um vídeo incrível se você não sair daqui e começar a colocar isso em prática na tua casa, no teu trabalho. Então, o que eu pensei nesse Psicodesafio? Te guiar por 15 dias de exercícios para fortalecer o teu valor como mulher e como pessoa. Então são 15 dias de desafios comportamentais para você aplicar naquele dia e já transformar seus ambientes e as suas relações internas e externas. Esse é um e-book da série de e-books que eu gostaria de ter recebido lá atrás, quando eu não podia pagar psicoterapia. Preço acessível, técnica e estratégia da psicologia, ferramenta de autoconhecimento para te ajudar a se desenvolver como mulher e como pessoa. Faço com muito carinho, porque realmente eu acho que você precisa se valorizar. O mundo não vai fazer isso por você. Vou deixar o link dele aqui na descrição, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você, tá? Agora me conta uma coisa, esse vídeo, ele foi legal? Ele fez sentido? Se sim, já curte para o algoritmo saber, porque todas as vezes que você curte, o algoritmo entende que ele é um conteúdo relevante e dispara para o maior número de pessoas e você me ajuda com o meu propósito de vida, que é ter um mundo cheio de mulheres bem resolvidas. E se esse é o teu primeiro vídeo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho. Porque todos os dias eu tô aqui trazendo conteúdos que vão sim desenvolver como mulher e como pessoa. Beijo no teu coração, até o próximo vídeo. Tchau!